Olá, bom ter você com a gente. Eu sou o Lucas Maciel e nessa noite a gente vai meditar no tema Voltando à Terra Prometida, pensando em como Deus usa o profeta Jeremias para falar aos exilados e curá-los espiritualmente e trazê-los de volta à terra que era prometida a eles. Olha, muito bom. Eu sonhava, irmãos, com um dia que eu pudesse apresentar o meu filho aqui, né, Marquinhos? Lá longe, tão longe, e agora ele pode estar aqui conosco para ministrar a palavra. Vamos orar? Vamos orar por ele? Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Obrigada, Deus. Eu aproveito, Senhor, para colocar toda essa geração, toda a nossa descendência, todas as gerações que virão, Deus, que nós sejamos canal, Deus, de bênção, que nós possamos transmitir a palavra de uma forma fiel, de uma forma, Deus, verdadeira. E é dessa forma que eu peço que o Senhor use o Lucas nessa noite, com poder, com glória, com unção, que o Teu Filho esteja cheio, Deus, sê com ele, que cada palavra pronunciada venha do Teu trono da graça. Essa é minha oração, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Sempre sonhei com esse momento também, de estar aqui com vocês, presencialmente, né? Acompanho muitos cultos online, mas quero agradecer, e não poderia deixar de agradecer a essa igreja, por terem recebido essa família, a minha família, tão bem, e cuidarem deles tão bem. Eu fico lá de longe, vocês acham que eles que se preocupam comigo? Não, eu que me preocupo com eles. Mas eu sei que eles estão em ótimas mãos com vocês e quero agradecê-los por todo o cuidado, todo o carinho que vocês têm demonstrado pela minha família, até por mim, que nunca tinha vindo aqui. Me sinto tocado com essa alegria por ver a forma que vocês tratam, honram, e a forma como vocês também têm sido usados nessa igreja. A minha oração é que Deus continue usando a vida de vocês, que essa igreja continue sendo firmada em Cristo Jesus, que é a rocha, e Ele continue sustentando essa igreja, que as portas do inferno não prevaleçam, mas que essa igreja continue avançando para a glória de Deus. Fico muito feliz por, nessa noite, trazer a palavra do Senhor. Meu pai já queria que eu pregasse domingo, né? Vocês sabem como pastor é. Eu mal cheguei, ele já falou, e aí, quer pregar? Eu falei, calma, calma, eu estava me sentindo um pouco mal, ainda estou me recuperando, então esteja em oração durante essa mensagem também, para que a minha voz não suma e não desapareça durante essa mensagem, mas que o Espírito sustente e a gente consiga transmitir com clareza a palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus, abrir a sua Bíblia. Eu acho que nós não teremos o texto projetado. Se tivermos é lucro, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias, na carta de Jeremias, capítulo 29. Talvez você tenha estranhado, Jeremias é um livro profético, mas o capítulo 29 é uma carta escrita pelo profeta. Jeremias 29, nós leremos do 10 ao 14. Jeremias 29, 10 ao 14. Eu quero pensar com vocês no tema Voltando à Terra Prometida. Aqui, nesse contexto, nós temos um profeta que por muitos é chamado de profeta chorão, um profeta emotivo, um profeta que demonstra os seus sentimentos, demonstra sua tristeza ao ver o povo se desviando, demonstra aquilo que ele sente, a decepção, a dor que ele sente ao ver o povo se desviando. E nesse capítulo em específico ele está falando com o povo de Israel que foi exilado, o povo de Israel que foi levado por Nabucodonosor e agora estava em cativeiro. E ele fala assim no verso 10, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar.
Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Se existe algo que pode transformar a nossa vida por completo, é a palavra de Deus e o agir do Espírito Santo em nós, quando nós estamos em contato com essa palavra. Senhor, eu te agradeço por essa noite, Pai. Te agradeço, Pai, porque nós já te adoramos, Senhor, com louvores, nós já te adoramos com as nossas ofertas, Pai. E pedimos, Senhor, que nesse momento o Teu Espírito fale claramente ao nosso coração, Senhor. Pai, que o Senhor fale através de mim e apesar de mim, Senhor. E que, Deus, a Tua palavra seja clara nessa noite, acima de, Deus, qualquer ideia ou qualquer ideia que não venha do Senhor, Pai. Que a Tua palavra seja clara, precisa e direta ao nosso coração. Fale conosco, em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Então, nós lemos a carta desse profeta, que é um profeta chorão, porque ele realmente passa o livro chorando e escreve um livro chamado Lamentações, se lamentando pelo cenário o qual o povo estava. Um profeta que foi chamado muito jovem, um profeta que ao ser chamado fala: Senhor, eu não tenho condição de anunciar a Tua palavra, eu não tenho condição de falar para esse povo, é um povo duro, e eu sou muito jovem. E Deus fala: Jeremias, eu estarei contigo. Eu estou te enviando a nações e não tenha medo, eu estou contigo. O Senhor envia Jeremias às nações. E hoje muita gente fala que quer ir às nações, mas na verdade Jeremias passa a ser odiado por todas as nações ao seu redor. Jeremias é odiado pelas nações ímpias ao seu redor e pelo próprio povo de Israel, pelo povo de Judá especificamente. Ele é odiado pela própria família, por carregar a mensagem profética do Senhor e anunciar essa mensagem ao povo. Mas ele não se intimida, ele não desiste, por isso ele continua anunciando o que o Senhor o manda falar, enquanto aqui mesmo nesse contexto existiam diversos falsos profetas, proclamando paz, enquanto não havia paz, proclamando que tudo estava bem, que tudo daria certo, que o povo não seria exilado, que o povo não sofreria, que eles caminhariam para a prosperidade, para a paz. Mas Jeremias, indo na contramão desses profetas, anunciava arrependimento. Anunciava uma mensagem que é muito comum ao longo dos profetas, que é uma mensagem em 3 pontos, e são nesses 3 pontos que a gente vai se prender nessa noite e extrair do livro de Jeremias esses ensinamentos, através desse profeta que sofreu, esse profeta que foi perseguido, que sofreu em sua própria pele, para anunciar a palavra de Deus que viria através dele, enquanto muitos outros anunciavam coisas boas, mas que não vinham do Senhor. Jeremias teve postura. Jeremias, apesar da dor, apesar da perseguição, apesar dos seus sofrimentos, ele se manteve firme em anunciar a palavra de Deus. E aqui falando aos exilados, falando àqueles que sofreram as consequências daquilo que ele já havia anunciado tempos atrás, falando a pessoas que foram alertadas do que estava por vir. E Jeremias passa vários capítulos falando: povo, voltem-se ao Senhor, se convertam ao Senhor. E Deus trata o povo nesse livro como uma prostituta, e ele se refere ao povo como uma mulher que se prostitui com falsos deuses. Uma mulher que foi amada, mas que decide se entregar a falsos deuses, se entregar a outros deuses e nem se lembra do seu marido. Deus é duro com o povo nesse texto, e a impressão que nós temos ao ler esse livro é que o povo não tinha mais a sensibilidade de entender que estava distante de Deus.
O povo não conseguia entender que eles caminhavam para longe. O povo não conseguia ter o seu coração sentindo que eles se afastavam do seu propósito, que eles se afastavam do seu Criador, que eles se afastavam daquilo que Deus havia planejado para eles. E não à toa, eles são retirados da terra que era prometida para aquele povo. Deus prometeu aquela terra, Deus os entregou aquela terra, mas eles são retirados dela como um castigo divino, para que eles passem por um processo de cura, para que eles passem por um processo de purificação, para que eles passem por um processo de entender de verdade que somente Deus é Deus, que Deus é o único, e o único que eles deveriam se prostrar, o único que eles deveriam adorar. Não há nenhum outro Deus, não há com quem se adulterar, somente Deus é Deus, e Ele era o marido que amava e desejava aquele povo como sua noiva, como sua mulher. E o profeta fala: quando se completarem os 70 anos, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, trazê-los de volta, voltando à terra prometida, ao nosso tema. Um povo que fora retirado, um povo que fora ensinado desde o princípio como eles deveriam agir pela lei mosaica, o que eles deveriam fazer. Um povo que tinha um templo de adoração ao Senhor, mas dentro desse templo eles tinham postes de adoração a outros deuses. Um povo que se rendia em adoração a outros deuses e por isso foi levado ao exílio, foi levado à invasão babilônica que destruiu Jerusalém. Se você conhece um pouco da história do Antigo Testamento, você já teve em contato com esse contexto histórico. E um povo que foi levado, retirado da terra da promessa do Senhor, para enfrentar algo que eles não precisavam enfrentar, para enfrentar lutas que eles não precisariam enfrentar, um processo doloroso que eles não precisariam passar, porque em primeiro lugar, eles não ouviam mais a voz de Deus e não conseguiam entender a seriedade do seu pecado. O primeiro ponto que Jeremias traz nessa mensagem de 3 pontos dos profetas é uma mensagem de confronto. Os 3 pontos começam com C, com a letra C, para ficar mais fácil da gente memorizar. E o primeiro deles é confronto. Jeremias investe esse livro falando: povo, vocês precisam se arrepender, vocês precisam entender a seriedade do seu pecado, vocês precisam entender que Deus tem um projeto, e o projeto deles originalmente não era retirar-nos daqui. Ele prometeu essa terra para nós, Ele nos entregou essa terra, mas enquanto nós não entendermos que Ele nos confronta com os nossos erros para que nós sejamos transformados, nós passaremos por um processo de dor, nós passaremos por um processo doloroso que não era necessário, que não era preciso. A gente vai carregar um fardo que a gente não precisava. Nós vamos nos afastar desse Deus, afastar de ouvir a voz desse Deus, afastar de ter as nossas orações ouvidas por esse Deus. Mas nós não precisamos. E hoje eu entendo que muitos, dentro e fora da igreja, passam por processos dolorosos que não seriam necessários. Muitos, por ter um coração que não aceita ser confrontado pelo Senhor, enfrentam um processo de dor, um processo de cura, sim, mas um processo dolorido, um processo de perda que não seria necessário. Deus havia prometido aquela terra para o povo, e a intenção desse texto no final é reforçar que Deus vai cumprir sim a sua promessa, mas no meio tempo aquele povo perde o direito de estar naquela terra, porque eles não conseguiam ter um coração confrontável, eles não conseguiam olhar para a vida deles, eles não conseguiam estudar a lei de Deus e entender que eles precisavam de mudança, eles precisavam ser transformados, eles precisavam, olhando para esse Deus santo, falar igual Isaías, falar: Senhor, ai de mim, eu sou impuro, os meus lábios são impuros, e o Senhor é santo, santo, santo.
o Senhor é separado, mas Deus, quando eu olho para a sua santidade e eu olho de volta para mim, eu percebo que eu sou muito diferente. Eu percebo o quanto eu deixo a desejar. Eu percebo o quanto eu estou distante do teu padrão. E a gente, às vezes, quando evangeliza, quando anuncia a palavra de Deus, por aí a gente, às vezes, pergunta para as pessoas: você é uma pessoa boa? Você se considera uma pessoa boa? E a grande maioria das pessoas, incrivelmente, diz que sim. Sou uma pessoa boa. Eu nunca matei ninguém. Nunca assaltei, nunca traí minha mulher, nunca assassinei, nunca usei droga, enfim. Entretanto, quando nós olhamos para o padrão de Deus do que é bom, e nós olhamos para nós, a gente não sustenta o ponto de vista de que nós somos bons. Não existe como estar na presença desse Deus santo, 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 como foi com Isaías, e presenciar os querubins adorando a Ele, e anunciando: santo, santo, santo é o Senhor, e não olhar para dentro de nós mesmos e falar: Senhor, nós não somos assim, nós precisamos de Ti, nós somos pecadores, ai de nós, Senhor, ai de nós, porque se nós nos mantivermos na Sua presença, nós seremos consumidos, nós não conseguimos. Quando nós não temos um coração que aceita ser confrontado pelas verdades de Deus, nós passaremos por processos desnecessários. Nós enfrentaremos lutas que não seriam nossas. Talvez nós seremos retirados de lugares, retirados de uma promessa de Deus que foi feita para nós, mas que antes de nós usufruirmos disso, nós precisaremos passar por um processo de cura. Um processo de restauração espiritual, um coração confrontável, um coração que quando está diante desse Deus santo, reconhece os seus erros, reconhece as suas imperfeições, um coração que quando olha para esse Deus tem o desejo de ser melhor, tem o desejo de ser mais parecido com Ele, tem o desejo de ser transformado ao caráter e à pessoa de Cristo Jesus. Mas hoje, como é difícil, como a nossa sociedade acabou com os padrões e torna tudo relativo, como é difícil a gente ter critérios hoje do que nós devemos ser ou não ser. Hoje cada um pensa de um jeito e cada um acha que está certo na sua própria visão. Hoje, enquanto você expõe o seu ponto de vista e você apresenta uma verdade, a pessoa que está escutando isso está rebatendo tudo porque ela tem a própria verdade dela. Uma sociedade, um mundo que não gosta mais de absolutos, mas que gosta de verdades próprias, de verdades pessoais, de padrões pessoais. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para quem Deus é, e nós voltamos os olhos para a gente, nós precisamos reconhecer o quanto nós precisamos ser transformados a Ele que é o padrão absoluto, a Ele que é a verdade absoluta, a Ele que é o único que estabelece o certo e errado. E se nós tirarmos o padrão dele, se nós tirarmos a base do certo e errado, do moralmente certo e errado dele, a gente simplesmente não tem base para nada. É por isso que fora de Deus tudo é relativo. É por isso que quando nós vivemos numa sociedade que não considera Deus, tudo é relativo, cada um pensa do jeito que quer. E o livro de Juízes diz que todos faziam o que queriam, naquela terra não havia rei, e cada um agia conforme queria. Quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, a gente vive numa sociedade de relativos. Mas quando nós investimos tempo com Deus, e eu espero que você esteja investindo o seu tempo com Deus diariamente, quando nós entramos em contato com essa palavra que vem dele ao nosso coração, nós percebemos que ele tem sim um desejo para a nossa vida, que ele tem sim um padrão pelo qual nós devemos viver, um padrão pelo qual nós devemos traçar a nossa vida, entendendo o que é certo e errado, o que nós devemos e não devemos fazer, o que nós podemos e não podemos fazer. Só que enquanto nós mantivermos o nosso coração fechado para a mudança, o nosso coração duro, o nosso coração que não consegue escutar a voz do Senhor e ser transformado a Ele,
nós continuaremos passando por processos de dor, processos desnecessários, carregando pesos que não seriam nossos, enquanto o Senhor, que tem sim promessas para a nossa vida, quer trazer essa cura para nós e nos convida para apresentarmos hoje um coração que diz: Senhor, me muda, me transforma. Eu sou falho em tudo que eu faço, e eu preciso do Senhor. Eu escuto muitos jovens que me falam assim: Lucas, meu relacionamento com Deus está muito bom. Eu só não estou indo na igreja e não estou lendo a Bíblia, não estou jejuando e não estou orando, mas o meu relacionamento com Deus está incrível. Aí eu falo: que ótimo, impressionante. Me diz uma coisa, quanto Deus tem te mudado? Quanto Deus tem te transformado? O que Deus tem te mostrado de coisas na sua vida que você pode mudar, que você pode melhorar, que você pode se transformar em uma pessoa mais parecida com Cristo? Qual foi a última vez que Deus falou com você? Filho, muda isso. Filho, eu quero te libertar desse pecado. Filho, eu quero te tirar desse vício. Filho, eu quero transformar o jeito que você pensa. Filho, eu quero colocar um amor dentro de você por pessoas que você não vai aguentar a não ser falar e anunciar as verdades que eu tenho para elas. Filho, eu não sei o jeito que você trata a sua família, mas eu quero transformar essa relação para uma relação de amor, uma relação de respeito. Filho, eu não sei o jeito que você faz as coisas, mas eu quero que você faça com excelência. Eu quero que você seja transformado e tenha a mente de Cristo e usufrua dos dons do Espírito Santo, e usufrua dos frutos do Espírito Santo em você. O quanto você tem sido mudado por esse Deus e o quanto você tem resistido e continuado a sua vida como se você lesse a palavra, orasse, viesse aos cultos e nada muda, nada se transforma. Você continua a mesma pessoa, com os mesmos problemas, os mesmos vícios, as mesmas dificuldades, continua não anunciando as verdades de Deus, continua não evangelizando, continua não frutificando. O desafio de Deus para esse povo era, em primeiro lugar, que eles entendessem que nós precisamos ter um coração confrontável. E estar errado não é uma coisa que a gente deveria se envergonhar quando a gente olha para esse Deus, mas é uma coisa que deveria nos fazer nos humilharmos diante desse Deus. Foi exatamente por serem obstinados, não conseguirem mudar, que Deus manteve o povo no deserto. Você conhece essa história? Foi exatamente por ter um coração obstinado, que não entendia aquilo que Moisés anunciava, que Faraó rejeitou com que o povo saísse do Egito. Foi exatamente por ter um coração obstinado, que não aceitava ser confrontado com a palavra de Deus, que o povo viveu esse processo de dor desnecessário. Eles já estavam na terra prometida, mas Deus os retira para que eles passem por um processo de cura, porque eles não conseguiam ter um coração confrontado. E hoje eu percebo como é difícil a gente ser confrontado. Ser confrontado não é uma coisa fácil. Talvez ser confrontado por homens seja difícil. Talvez ser confrontado pelos seus pais seja difícil. Talvez ser confrontado pelos seus líderes espirituais seja difícil. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu entendo que Ele quer em nós um coração que aceita ser confrontado. Um coração que aceita entender as verdades dEle para nós e ser moldado como aquele vaso de barro que o oleiro molda, não como um vaso fixo, duro, que não consegue ser mais transformado e que precisa ser quebrado e jogado fora. Nós precisamos ter um coração transformável. Nós precisamos entrar na presença de Deus e clamar por mudança na nossa vida em todas as áreas. Cristo quer transformar a nossa vida em todas as áreas. Ele quer transformar a sua família, Ele quer transformar o lugar do seu trabalho, Ele quer transformar quem você é dentro da igreja, Ele quer transformar o seu ministério, Ele quer transformar quem você é lá fora, Ele quer transformar você por completo, Ele quer mudar a sua rotina. Então o nosso primeiro desafio é não ter um coração duro e resistente a isso.
Tem um coração que aceita, tem um coração que reconhece, tem um coração que deseja ser transformado ao caráter de Cristo Jesus. E eu lembro, quando eu era mais novo, eu ainda estava em casa, a gente tinha alguns chocolates lá em casa que a gente guardava num lugar estratégico, né, para que a Meline não pegasse. Ela não está aqui hoje, então eu posso falar que ela não tem nem como se defender. E aí, uma vez, vem ela cheia de chocolate ao redor da boca, e a gente pergunta: Meline, você comeu esse chocolate que a gente deixou escondido para você não pegar? Aí ela: não, que chocolate? Eu não comi. E com a boca suja, claro que é uma imagem, me perdoa, Meline, eu sei que você vai ouvir isso depois, claro que é uma metáfora que eu quero trazer aqui, mas com a boca suja, ela dizendo: eu não errei. E quantas vezes nós entramos na presença de Deus com a vida cheia de erros, com a vida cheia de pecados, escondidos que talvez ninguém saiba, talvez esteja entre nós mesmos e o Senhor, coisas que ninguém tem acesso, pensamentos que passam pela nossa cabeça, atitudes que não são divulgadas, e nós não reconhecemos como Isaías e falamos: Senhor, ai de nós, nós temos os lábios impuros. Ai de nós, nós precisamos que a Tua palavra nos confronte e nos mude. Nós precisamos ser transformados conforme o Senhor quer. Nós precisamos, Pai, ser moldados. Nós não somos perfeitos e nós erramos. Mas cabe a nós a decisão de continuar uma vida cheia de erros ou apresentar um coração que deseja ser confrontado e transformado por esse Deus. E Jeremias continua, em segundo lugar, após apresentar então uma mensagem de confronto, uma mensagem que ia direto ao coração daquele povo, ele traz uma mensagem de conversão, uma mensagem de volta, de retorno. E lá nos Estados Unidos a gente tem uma expressão para o retorno, aquele retorno de carro mesmo, que a gente usa para dar a volta, lá a gente chama de U-turn, que é uma volta em U. Então é exatamente você imaginar um retorno, é uma volta em U, certo? Você está numa direção e você volta a ponto de você transformar sua direção, mudar sua direção e caminhar na direção oposta. É exatamente isso que Deus tem para nós quando nós entendemos que o nosso coração não é bom, perfeito e agradável em tudo. É exatamente essa resposta que o Senhor espera de nós quando nós olhamos para a nossa vida e reconhecemos e falamos: Senhor, eu estou nesse momento, nesse processo de dor, nesse processo que eu nem sei se eu precisaria estar, nesse processo de cura, nesse processo em que eu preciso, Senhor, da Tua cura dentro da minha família, eu preciso da Tua cura, Senhor, porque eu fui magoado por outra pessoa, eu preciso da Tua cura porque eu fui magoado, Senhor, dentro da minha igreja, eu preciso da Tua cura. O que o Senhor espera de nós é uma vida que reconhece em si os seus próprios erros, o quanto nós nos afastamos do Senhor e que decide então fazer esse U-turn, essa volta em U, esse retorno. O Senhor quer achar em nós corações que estão dispostos, em primeiro lugar, a entender que precisam de Deus, que precisam ser transformados, e em segundo lugar, que estão dispostos a converter esse caminho de volta na direção do Senhor. Eu acredito que quando o Senhor nos transforma, Ele muda a direção da nossa vida. Mas às vezes, mesmo nós já convertidos, precisamos de novas conversões para a direção que o Senhor quer para nós. Não mais uma direção de salvação. Recebendo uma vez a salvação, agora nós precisamos alinhar a nossa vida na direção que Ele tem para o propósito, na direção que Ele tem para a terra prometida que Ele quer nos dar, para as promessas que Ele tem para nós. E quando nós nos desviamos e saímos disso, a resposta do nosso coração precisa ser um retorno.
uma conversão. Um olhar humilde que fala: Senhor, me perdoa. Eu reconheço que hoje eu passo por um processo que eu não deveria, por conta de um erro meu. Mas, Senhor, eu quero retornar. Eu quero voltar. É o que Davi falava ao Senhor, quando ele dizia: Senhor, não afasta de mim o teu espírito. Eu sei que eu errei, eu reconheço o meu pecado, contra os céus e contra ti eu pequei, mas não afasta de mim o teu espírito. Que o Senhor ache em nós pessoas que estão dispostas a abandonar esses nossos desvios da vida e voltarmos ao caminho que o Senhor tem para nós. E aí ele fala: então vocês clamarão a mim, verso 12, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado. Chama a atenção que antes o Senhor não escutava mais a oração deles. Chama a atenção que nesse processo, quando eles são retirados, parece que o Senhor estava tão distante e tão longe que o Senhor nem ouvia mais o clamor deles. Que eles falavam e o Senhor não escutava. Às vezes nós passamos por momentos assim, por processos de cura, e a gente clama: Senhor, e parece que Ele está longe, que Ele está distante, que Ele não nos escuta. Mas quando nós reconhecemos o nosso erro, o nosso coração que se desvia, e nós falamos: Senhor, eu quero voltar. Eu sei o que o Senhor tem para mim, e eu não quero perder tempo, Pai, passando por processos de cura que não eram necessários. Eu não quero perder tempo, Senhor, carregando um peso que não era meu, por conta de um erro meu, Deus. Eu quero entregar isso ao Senhor. Eu quero te buscar de todo o meu coração. Ele fala: então eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Quando nós retornamos ao Senhor, e aqui não importa o quão longe você tenha ido, sabe? Não importa o quão grave tenha sido o seu erro, e o quão distante você ache que você está do Senhor. Quando você apresenta um coração disposto a retornar, disposto a reconhecer que em você há falhas, mas que nele há um caminho perfeito, Ele é fiel e justo para perdoar. Ele nos traz de volta, Ele nos restaura, Ele escuta o nosso clamor, Ele escuta a nossa oração, Ele nos traz de volta para perto. Por isso eu quero te convidar nessa noite a já trazer a sua memória e pedir ao Espírito Santo de Deus que traga ao seu coração nesse momento. Se hoje você vive algum processo que você não devia viver, se hoje você enfrenta uma luta que você não precisava enfrentar por conta de um erro seu, por conta talvez da dureza do seu coração, por conta talvez de uma falha que você não consegue admitir, e eu quero te dizer que no momento em que você falar: Senhor, eu quero voltar, Senhor, eu quero retornar à terra prometida que o Senhor tem para mim, eu quero retornar a viver na Tua promessa, Pai, vivendo o que o Senhor tem. Ele é fiel e justo, Ele se fará presente, Ele cuidará do seu coração, Ele estará contigo nesse processo de cura, Ele te trará de volta. Por isso, peça ao Espírito nesse momento que traga isso ao seu coração. E Jeremias termina, depois desse confronto e dessa mensagem de conversão, com uma mensagem de consolo, uma mensagem de conforto. E o Senhor fala através de Jeremias: eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares por onde eu os dispersei, os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, porque eu sei os planos que tenho para vocês. O Senhor está falando: povo, eu quero consolá-los, porque não importa o que passe, não importa o que mude, mesmo que você mude, a minha promessa não muda.
Mesmo que o seu comportamento mude, a minha promessa não muda. A promessa para aquele povo era aquela terra prometida. A promessa para aquele povo era aquele lugar. E Deus nesse texto está dizendo: eu cumprirei a minha promessa. Eu quero consolá-los e dar-los esperança de que se vocês apresentarem um coração ensinável, um coração que está disposto a ser confrontado, um coração que não é duro para reconhecer os seus erros e um coração que está disposto a retornar, eu cumprirei as minhas promessas na vida de vocês. Eu cumprirei aquilo que eu falei. E pode tudo passar, pode você mudar, pode a sua família mudar, podem os tempos mudar, mas enquanto o seu coração estiver inclinado ao Senhor, enquanto a sua vida estiver inclinada a esse Deus santo, 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 mas que ainda assim nos ama, pecadores, Ele é poderoso para nos trazer de volta, para nos purificar de todo pecado, para nos trazer de volta aquilo que Ele havia prometido para nós. E se hoje a promessa de paz não tem sido real na sua vida e você tem enfrentado uma ansiedade forte demais, eu quero te lembrar dessa palavra. Se hoje você tem enfrentado um peso e carregado um fardo na sua vida que você não deveria carregar, por conta de um erro e uma dureza do seu coração, eu quero te lembrar que Deus ainda restaura. Deus tem promessas e Ele quer nos trazer esperança quando nós apresentamos um coração ensinável. Se você não tem vivido a alegria no Senhor, que é um fruto do Espírito Santo, eu quero te lembrar que no Senhor a alegria, isso é uma promessa, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Se você tem se sentido sozinho, se você não tem vivido a promessa de que Ele estaria conosco até o fim dos tempos, eu quero te convidar a apresentar um coração ensinável a Deus, disposto a ser confrontado, sim, disposto a ser ensinado, por mais que seja duro, por mais que seja difícil admitir: eu estou errado, e apresentar um coração que está disposto a retornar. O Senhor é fiel e justo a nos fazer retornar à terra prometida. Isso não quer dizer, eu quero tomar muito cuidado com isso, não quer dizer que Ele vai nos dar a vida que nós queremos, e a terra prometida não é o lugar que você tanto sonhou, e que você tanto imaginou, e que você planeja no seu futuro perfeito. Não, a terra prometida é o que Ele tem para nós. A terra prometida são os planos dEle, porque Ele diz: eu sei os planos que eu tenho. Não são os falsos profetas, não são aqueles que anunciam paz quando não há paz e guerra quando não há guerra. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Se vocês tiverem um coração disposto a ser confrontado, disposto a ser ensinado, disposto a se converter e voltar a mim, por mais que vocês já tenham sido salvos, eu restaurarei. Eu restaurarei a promessa que eu tenho para a sua família. Eu restaurarei a promessa de alegria e paz que eu tenho para a sua vida. E Ele fala isso nele mesmo, em Cristo Jesus. Eu restaurarei. Eu vou tomar esse fardo que não era seu, porque o meu é leve. Eu vou cuidar do seu coração. E vou colocar nele a paz que excede todo o entendimento. Se hoje você quer retornar a viver essas promessas de Deus na sua vida, eu quero te convidar a ficar em pé, a gente vai orar junto. A gente vai falar com esse Deus que é poderoso para nos restaurar, que é poderoso para nos trazer de volta para aquilo que Ele havia prometido, por mais longe que nós tenhamos ido. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Nosso coração, Pai, nós somos Teus. Senhor, nós queremos apresentar a nossa vida nesse momento, Pai, reconhecendo, Senhor, que nós somos falhos e nós erramos. Quantas vezes nós erramos em família, quantas vezes nós erramos, Pai, com outras pessoas, quantas vezes nós erramos, Senhor, dentro da igreja até, quantas vezes nós erramos contigo, Pai.
erros que talvez nenhuma outra pessoa saiba. O Senhor conhece o nosso coração. E, Senhor, nós não queremos apresentar um coração resistente, um coração duro. Mas, Pai, acha em nós um coração ensinável, Senhor. Nos dê um coração de carne e sangue, não um coração de pedra. Nos dê um coração que quer ouvir a Tua voz, Pai, e ser transformado, Senhor, ao caráter de Cristo Jesus. Senhor, que nós não passemos momentos contigo na presença do Santo, 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 e nós saiamos, Pai, sem reconhecer o quanto nós precisamos, Pai, de Ti, o quanto nós somos falhos, Pai, e que a cada dia o Senhor nos transforme, que a cada dia, Pai, o Senhor nos leve a um nível mais profundo de intimidade, que a cada dia, Pai, nós sejamos mais parecidos com Cristo Jesus, Pai, em tudo. Transforma-nos, muda-nos, Senhor. Pai, liberta pessoas de vícios nessa noite. Senhor, quebra, Pai, correntes de ansiedade e depressão nessa noite, Pai. Nós confiamos na Tua promessa de paz, na Tua promessa de uma paz que excede todo o entendimento, na Tua promessa de que o Senhor estaria com a gente, na Tua presença não há solidão, Pai. Deus, transforma famílias nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, a partir de pessoas que têm o coração ensinável e disposto a ser mudado. Deus, nos traz de volta para a nossa terra prometida que é em Ti. Nos coloca de volta, Senhor, para onde o Senhor nos chamou, Pai. E enche a nossa vida, Senhor, com a Tua presença. Enche a nossa vida com as Tuas promessas, Pai. Que nós vivamos nas Tuas promessas. Restaura. Não segundo os nossos planos e os nossos sonhos e o que nós queremos, Pai, mas segundo o que o Senhor tem, segundo os Seus planos, que são muito mais altos que os nossos, Pai. Como os céus são mais altos que a terra, os Teus planos são mais altos que os nossos. Por isso nós queremos viver o que o Senhor tem, os Teus planos, Senhor. Nos restaura, nos traz de volta, nos ajuda a viver as Tuas promessas e a voltar para a terra prometida que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós pedimos, amém.